Oi, queridos, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje na nossa aula, eu preparei essa web aula para falar um pouquinho sobre os tipos de sujeito, tá? Então, eu vou tentar resumir para que os vídeos não fiquem muito longos. Eu vou controlar aqui mais ou menos a cada 10 minutinhos, né? Para que a gente consiga ter uma aula um pouquinho mais efetiva. Então, vamos lá. Para a gente compreender um pouco a noção de sujeito, a primeira questão, então, antes de iniciar, na verdade, nós vamos ter uma aula bem teórica agora, tá? Então, eu vou explicar de maneira descontextualizada a noção desse termo gramatical. Depois, nós vamos para o texto, que é o nosso foco, compreender o funcionamento desse elemento da sintaxe dentro dos textos. Mas eu achei interessante eu fazer esse caminho inverso para que vocês tenham guardado aí esse material e consigam sempre acessá-lo. Então, vamos lá. Antes da gente entender, então, a noção de sujeito, a gente precisa compreender a noção de estrutura de texto. Nós temos, portanto, frase, nós temos oração e nós temos período. Então, tudo que constitui uma mensagem pode ser frase. Essa frase ela pode ser verbal ou não verbal. Se ela for não verbal, a gente chama de frase nominal, como, por exemplo, não, né? Eu tô falando assim, vocês me perguntaram algo, aí eu falo não, respondo não. Não é uma frase nominal. Agora, se contém verbo, a frase verbal é a mesma coisa que oração. E oração, portanto, é a mesma coisa que período. Esse período, ele pode ser simples, contendo uma oração, ou ele pode ser composto, 2 orações ou mais. E para cada oração, como que eu sei, na verdade, o que é oração? Eu sei o que é oração pelo verbo. Cada verbo constitui uma oração, ou cada locução verbal que eu tenho 2 verbos com valor de um único verbo. Por exemplo, estou amando falar com vocês, né? Esse estou amando seria a locução verbal que corresponde aí a um único verbo. Então, estou amando será uma oração. Beleza? Eu coloquei aqui, estou amando falar com vocês. Esse falar já constitui outro verbo, tá? Não é uma locução verbal. Na verdade, que estou amando o quê? Falar com vocês. Esse falar vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida, de infinitivo. Outra oração, na verdade, entra nessa classificação que eu falei que a gente não vai ver isso agora, só para não confundir o exemplo, tá? Então, estou amando, locução verbal corresponde, portanto, uma única oração. Beleza? Então, vamos começar aqui. Primeira coisa, o sujeito, ele é o elemento essencial, né, dentro de uma oração. Ele está relacionado também com o verbo, muitas vezes. Só que a gente vai perceber aqui que há sujeitos, na verdade, há orações, melhor dizendo, que nós não temos um sujeito, que nós vamos chegar lá, tá bom? Então, o sujeito é um termo essencial que, na maioria das vezes, está dentro de um predicado. Qual é a noção de sujeito e predicado? Então, eu tenho um período, tenho o sujeito, tenho o predicado. O ideal é que nós tenhamos a noção muito clara do que é verbo. Nós vimos verbo agora recentemente. Então, uma vez que eu identifiquei o verbo, uma perguntinha bem simples, algo bem simples que vocês veem lá no Fundamental 2, achei o verbo, pergunto para ele. Então, por exemplo, eu amo chocolate, estou dando aqui o exemplo. Qual é o verbo? Amo. Quem ama? Eu. Sujeito. Tudo que não for sujeito é predicado, só que predicado é um papo para outro momento, que nós vamos, após o estudo do sujeito, vamos entrar em predicado. Beleza? Aqui eu estou dando noções mais amplas e abrangentes.
partindo do princípio que vocês já estudaram isso. E o nosso foco aqui é sempre no contexto, é sempre no texto. Só que eu preciso retomar esses conceitos para que vocês consigam, de fato, analisar aí valores, né, sentidos dentro dos textos que eu vou passar para vocês, ou qualquer outro texto que vocês tiverem em contato, tá? Então, vamos lá. Então, portanto, o sujeito, ele pode ser determinado, ou seja, eu consigo perceber esse sujeito, ele é simples, ele é composto, ele é oculto. Ou o sujeito é indeterminado, eu não consigo percebê-lo, eu não consigo saber quem é, eu não consigo. Então, as duas classificações que nós vamos usar aqui é a questão do sujeito determinado ou sujeito indeterminado, sendo que no determinado nós temos essas outras subclassificações aqui: simples, composto e oculto, tá? Sujeito determinado simples, como o exemplo aqui, eu tenho dentro de um enunciado, eu tenho o verbo aqui estão, então as crianças estão brincando na pracinha. Então, estão é o verbo, pergunto para ele e ele identifica as crianças, tá? Dentro desse sujeito às crianças, eu tenho o núcleo, porque o núcleo é um elemento. As, que é aqui o artigo feminino que está no plural, ele constitui parte do sujeito, só que ele não é núcleo. O núcleo sempre é um elemento ou mais de um. Na verdade, é o elemento de sentido, é o elemento que eu estou me referindo, porque o sujeito não é somente aquele que faz a ação, né? O sujeito é o que está sendo referido dentro do enunciado. Beleza? Então, aqui, como eu tenho um núcleo só, na verdade, eu identifico quem é, eu sei do que eu estou falando, ele está determinado para mim, e por se tratar de um único núcleo, o sujeito é simples. Tudo bem? Depois, nós temos o sujeito composto. Ele também é determinado porque eu consigo identificá-lo. Então, aqui, pais, professores e alunos reuniram-se na escola no início do ano letivo. Verbo, reuniram quem? Pais, professores, alunos. Eu tenho aqui, portanto, 3 núcleos. O E é só uma conjunção aqui, tá? Ele não faz parte dos núcleos do sujeito, ele constitui sujeito. O núcleo nunca será preposição, conjunção, artigo, tudo bem? Então, aqui eu tenho como elementos que funcionam como núcleo o substantivo, o adjetivo ou até mesmo o pronome, isso do ponto de vista gramatical, das classes gramaticais, tá? Da morfologia. Nós estamos vendo aqui sintaxe, que agora a gente deixa de olhar para a própria palavra e analisa essa palavra dentro da oração, dentro de um enunciado. Na verdade, mesmo quando a gente estuda aí as classes gramaticais, no ensino médio, nosso foco também é outro, tudo bem? Então, aqui eu vou encerrar esse vídeo falando do sujeito composto. É determinado porque eu olho e vejo, percebo. São os pais, são os professores e são os alunos. Por isso que é sujeito determinado. E dentro dessa classificação maior de sujeito determinado, eu tenho 3 elementos que funcionam aí como núcleo. Então, por isso que o sujeito é composto. Beleza? Essa parte ficou clara? Então, deixa eu me preparar aqui já pro próximo vídeo, tá bom? A gente já se vê com as outras classificações. Beijo!